Salve, salve galerinha, professor Tiago. Nesse vídeo vamos falar sobre mais uma operação básica de matemática chamada divisão. Essa operação ela está constantemente presente no nosso dia a dia. E para a gente começar a entender, nada melhor do que um exemplo. Olha só aqui, ó. A professora de uma escola deseja dividir igualmente 35 livros em 5 prateleiras. Quantos livros ela irá colocar em cada prateleira? Então você tem aqui um total de 35 livros e a professora tem à disposição 5 prateleiras. Ela quer saber, quantos livros eu devo colocar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta prateleira, sendo que eu quero dividir de forma igual, tá? Então esse é um exemplo em que a gente vai usar a operação de divisão. E para resolver a gente começa assim. Você pega lá o total, 35. Vamos usar um método aqui chamado de método da chave. Você cria esse desenho aqui, ó. Você cria isso aqui que a gente conhece como chave. E dentro da chave você coloca o número 5, tá? Você escreve aqui o número 5. Então eu tenho que dividir 35 por 5, tá? 35 o total de livros, 5 o total de prateleiras. Então é isso que é a divisão. A divisão é eu pegar o número e começar a fragmentar por um outro número. Divisão é repartir, fragmentar, tudo bem? Então, como eu tenho 35, vou dividir por 5, eu tenho que lembrar lá da tabuada do 5. Por quê? Porque a divisão ela é a operação inversa da multiplicação. Espera aí, por quê? Eu tenho que pensar assim, ó. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que vai resultar em 35 ou vai dar próximo de 35? Não pode ultrapassar o 35, tem que dar próximo ou igual a 35. Então, quando eu faço esse raciocínio, eu estou usando multiplicação, tudo bem? Então, olha só, como é que eu começo aqui a pensar? Eu tenho 35, separe o 3. Você começa da direita para a esquerda aqui, tá? Você separa o 3. Eu posso dividir 3 por 5? Não, eu não posso. Por quê? Porque o 3 é menor que o 5. Então agora eu vou usar o 35. Uso o número todo. 35 dá para dividir por 5? Dá, porque o 35 é maior do que o 5. Então você vai utilizar todo aqui o 35. Como você está dividindo por 5, tem que pensar lá na tabuada do 5, como eu disse anteriormente. Então a gente vai fazer testes. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 35 ou próximo de 35? Lembra, não pode passar. E aí você começa a fazer alguns testes aqui, ó. Espera aí, eu sei que 5 vezes 3 dá 15. Ainda está longe ainda para 35. Eu sei que 5 vezes 4 dá 20. Está se aproximando. Espera aí, mas se eu fazer 5 vezes 5? 25, tá? Se eu fazer então 5 vezes 6, 5 vezes 6, eu tenho 30. Então, vamos testar mais um? Se eu fazer 5 vezes 7, opa, 5 vezes 7 dá 35. Opa, deu igual. Então, como deu igual, quer dizer que eu posso utilizar o número 7, tá? Eu posso utilizar o número 7. E aí eu venho e coloco aqui o número 7 nessa região. Eu penso agora assim, ó, 7 vezes 5 dá 35. Quanto falta para chegar em 35, que é o número que eu estou dividindo? Não falta nada. Então, quando não falta nada, a gente escreve o número 0 aqui, coloca esses dois tracinhos para indicar que nós terminamos a nossa divisão. Então, a resposta é 7 livros a professora irá colocar em cada prateleira. Quantos livros ela irá colocar? 7 livros é a nossa resposta. Eu vou colocar bem aqui, ó. 7 livros. Porque quando ela dividir 35 livros por 5 prateleiras, ela vai encontrar um resultado igual a 7. Nesse algoritmo aqui, que está aparecendo para vocês, cada número desse recebe um nome específico nessa operação. Como, por exemplo, aqui no 35, você vai chamar o número que ocupar essa posição de dividendo. Então, vamos escrever aqui, ó, dividendo. O número que ocupar a posição do 5, que estiver aqui dentro da chave, vai ser chamado sempre de divisor. Então, você tem aqui o divisor. O resultado, que nesse caso aqui, ó, foi o 7, vai ser chamado sempre de quociente, tá? Quociente. E aqui o 0, né? O que ocupar a posição do 0
você vai chamar aí de resto. Então, em uma divisão, você sempre vai ter dividendo, que ocupa essa posição aqui, divisor, que está dentro da chave. A resposta você chama de quociente. E aqui embaixo, o resto, que nesse caso deu zero. Vamos falar agora sobre divisão exata e não exata. Isso mesmo, uma divisão ela pode ser classificada em exata e não exata. Entenda aqui, ó, na letra A eu tenho 48 dividido por 2. Esse sinal aqui que está aparecendo é o sinal da divisão, tudo bem? Então eu vou organizar lá pelo método da chave, 48, faço aqui a chave e divido por 2. De novo, eu tenho que pensar no número que quando eu multiplicar por 2 vai resultar em 48. Então, eu começo aqui separando o 4. 4 dá para dividir o 2? Dá. E 4 dividido por 2, se eu lembrar da tabuada do 2, eu sei que 2 vezes 2 é 4. Opa, então aqui vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar ali no 4, não falta nada, eu coloco um 0. 0 não dá para dividir o 2. Então, eu tenho um 8 que sobrou lá, eu baixo ele para cá, ó, tá? E aí você ficou 8 dividido por 2 agora. 8 dividido por 2, se eu lembrar da tabuada do 2, lá da multiplicação, eu encontro o número 4. E 4 vezes 2 é 8. Para chegar nesse 8 aqui, não falta nada. E aí a gente encerra a nossa divisão. A resposta deu 24. Como resultou aqui no resto igual a zero, essa divisão é chamada de divisão exata. Tá? Então, a gente vai escrever aqui divisão exata. Por quê, professor? Porque o resto deu zero. Toda vez que o resto for igual a zero, essa divisão ela é classificada como uma divisão exata. Tudo bem? Acompanhe agora aqui o exemplo na letra B. Eu tenho que dividir 73 por 3. Vamos lá? Pegue lá o 73, faça aqui a chave e aí coloque o 3 dentro da chave, tudo bem? 73 dividido para 3, tenho que pensar no número aqui, ó, eu separo o 3. Tenho que pensar no número que quando eu multiplicar por 3 vai dar 7 ou próximo de 7. E se eu lembrar da tabuada de multiplicação do 3, esse número vai ser o 2. Porque se eu multiplicar por 3 vai dar 9. 3 vezes 3, 9. Passou do 7, não serve para mim. Então, quer dizer que 2 vezes 3 dá 6, mas para chegar em 7 falta apenas 1. 1 não dá para dividir por 3. E aí eu tenho um 3 ali, eu baixo aqui para o lado desse número 1. Fiquei com 13 dividido por 3. E 13 dividido por 3, se eu pensar lá na tabuada do 3, que é o meu divisor ali, eu tenho exatamente 4, porque 4 vezes 3 dá 12. Chegou próximo de 13. Então, ele serve para mim, o número 4. 4 vezes 3 dá 12. Para alcançar esse 13, falta apenas 1. E a gente vai parar por aqui essa divisão. Observa que nessa divisão, o resto deu um número diferente de 0 aqui, deu o número 1. Quando isso acontece, essa divisão é chamada de divisão não exata. Então, vamos escrever aqui, divisão não exata. O que é uma divisão não exata? É toda vez que o resto não for zero. Quando o resto não for zero, você tem uma divisão não exata. E para a gente encerrar esse vídeo aqui, nós vamos resolver dois exemplos para praticar aí a operação de divisão. Na letra A, 123 dividido por 3. Vamos organizar aqui, usando aquele método da chave. Pronto, coloca aqui o 3. Eu tenho dividendo 123, eu tenho divisor o número 3. Então, olha lá, a ideia é a seguinte, o 1 dá para dividir por 3? Não, não dá. Então, eu venho aqui e pego o 12 agora. Eu vou usar 12 dividido por 3, porque o 12 é maior do que o 3, eu consigo dividir. Agora, eu tenho que pensar qual é o número que eu coloco aqui no lugar do quociente, e quando eu multiplicar por 3 vai dar 12, ou próximo de 12. Lembra que não pode ultrapassar o 12. E aí, como eu estou dividindo por 3, eu recordo lá da tabuada de multiplicação do 3. Então, quer dizer que 3 vezes 4, eu sei que é 12. Opa, então serve o 4. 4 vezes 3, 12. Para chegar nesse 12 que está ali, não falta nada, eu coloco o 0.
0 não dá para dividir por 3. O que eu faço? Eu baixo esse número 3 que sobrou ali. 3 dividido por 3 só pode ser o número 1, porque 1 vezes 3 dá 3. E para chegar naquele 3 ali, não falta nada. A gente coloca um 0. E se nós fôssemos classificar, essa divisão aqui é uma divisão exata, porque o resto foi igual a 0. Vamos para a letra B. Na letra B, eu quero dividir 561 por 17. Então, eu venho aqui e organizo 561, a chave, e coloco o 17 aqui. Dividendo 561, divisor o 17. Vamos lá. Eu posso dividir o 5 por 17? Não, porque o 5 é menor que o 17. Agora eu venho e agrupo o 5 e o 6, formando o 56. 56 eu consigo dividir o 17? Sim, eu consigo. Então, qual é o número que eu coloco aqui no lugar do quociente? Que quando eu multiplicar por 17, vai dar 56, ou próximo de 56. Como eu estou dividindo por 17, eu tenho que lembrar da tabuada do 17. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer alguns testes. Que teste é esse, professor? Esse daqui, ó. Por exemplo, eu vou pegar o 17, vou colocar bem aqui ao meio, e multiplicar por 2. 17 vezes 2 é igual a 34. Ainda está longe para 56. Vamos ver se por 3 eu aproximo mais. Então, 17 vezes 3. 3 vezes 7 dá 21. Fica 1 e sobe 2. 3 vezes 1 dá 3. Com o 2 que subiu vai dar 5. Então, resultou aí em 51. Já está próximo. Quer dizer, então, que se eu fizesse 17 vezes 4, vai ultrapassar 56. Então, o que vai servir para mim aqui é o número 3, tá? Porque eu sei que 3 vezes 17 dá 51. Para alcançar o 56, vai restar 5 aqui. Tudo bem? Aí eu penso, ó, 5 dá para dividir 17? Não dá. Mas eu tenho o número 1 ali, então eu posso baixar ele para cá. E aí eu chego em 51 dividido por 17. Como eu já sei aqui, olha, que 3 vezes 17 dá 51, então novamente aqui eu posso colocar o número 3, porque quando eu multiplicar 3 por 17 dá 51. Para alcançar aquele 51 que já está ali, não falta nada, então o resto é 0. Mais uma divisão aqui exata, porque o resto foi igual a 0. Eu tenho aqui dividendo 561, divisor 17, quociente, que é a minha resposta, 33, e o resto igual a 0, divisão exata. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, continua acompanhando. Um forte abraço e até mais.